Amém? Amém? Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. E eu queria receber, não é? Tomei a mim essa honra, certo? De receber e apresentar a vocês a preletora dessa manhã, certo? Num universo de preletores predominantemente masculino, certo? Nós entendemos que precisávamos nesse congresso sermos abençoados por uma voz feminina. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que a galera feminina não entendeu. Então, no universo de preletores quase que exclusivamente masculino, nos nossos congressos, nas nossas convenções, nós entendemos que nesse congresso nós tínhamos que ouvir uma voz feminina. Ok, certo? E essa voz feminina é uma serva de Deus que eu conheço há muitos anos. Não é? E é uma moça de Deus, de um testemunho lindo, tanto na sua família, quanto na igreja, onde ela congrega, também na sua vida profissional. E nessa manhã ela foi a escolhida de Deus para abençoar a nossa vida, para ser um canal de bênção para a nossa vida, não é? E eu então quero receber a preletora dessa manhã, a nossa querida Cássia, em nome de Jesus. A nossa igreja no Rio Grande do Sul já há muitos anos tem se caracterizado pela valorização dos nossos valores, daqueles que Deus tem levantado no nosso meio. Prova disso são os jovens pastores que têm surgido nessa denominação e que hoje cuidam das nossas igrejas. Ontem à noite um deles nos ministrou, o outro deles está conduzindo os trabalhos e outros tantos estão aí por esse estado. E outros preletores que vão falar desse congresso também são jovens valores, jovens talentos que Deus tem chamado para estar no nosso meio e nos ministrar. E a Cássia é um desses valores, é um desses talentos. Então é uma filha amada. Eu e a Rose temos um carinho enorme pela Cássia, e até o dia de hoje ela tem trazido muitas e muitas alegrias para nós aqui. É claro que eu autorizei ela dei muita liberdade para ela falar nessa manhã, não é? Até algumas questões mais particulares, mas é óbvio que depois a gente vai para casa. Amém. Paz do Senhor, queridos, amém? Deixa vir as palavras aqui, que eu já esqueci tudo que eu ia falar. Podem sentar. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa manhã. Eu realmente fui pega de surpresa há uns 2 meses aí, mais ou menos, quando meu amado paizinho querido disse que eu ia trazer uma palavra, né? Mas que palavra? O que eu vou falar? Jesus, misericórdia. Mas Deus me concedeu esse privilégio enorme e eu estou muito feliz. Deixa eu lembrar, peraí. Então, nessa manhã eu quero trazer algumas coisas de Deus para vocês, uma palavra de Deus que assim, Deus não mata, mas achata, né? Essa semana eu vivi exatamente o que eu vou falar para vocês. E Deus, ele é maravilhoso e a grandeza dele é incrível, a gente realmente não pode entender. Eu sou filha de pastor, né? Como a maioria de vocês sabem. E ser filho de pastor é uma coisa, assim, incrível, maravilhosa. Que não importa a idade que tu tenha, não importa o lugar que tu esteja, tu sempre vai ser usado como exemplo nas mensagens. Incrível. Não importa, eu posso ter 30 anos, o pai vai continuar me usando de exemplo nas mensagens dele. O congresso da UFEBRAC, os filhos de pastor concordam? Ou sou só eu? A pastora Luciana, no congresso da UFEBRAC,
ela não se contentou só em trazer um exemplo da Bruna, ela trouxe do Tiago, ela trouxe da Letícia também. Todos numa tacada só, todos na mesma palavra. E eu tentei de todo jeito trazer um exemplo do meu pai para a mensagem, porque chegou a minha vez também, né? Os filhos de pastor que digam amém. A nossa vitória tem sabor de mel, viu? E eu tentei de todo jeito achar um exemplo do pai na mensagem, mas não deu, não achei. Fazer o quê, né? Essa noite eu estava orando, eu praticamente não dormi essa noite. Estava orando antes de deitar e eu perguntava para Deus, Deus, por que eu? Por que tu me escolheu para trazer a palavra na manhã de hoje? Por que não o Daniel Sábio, com sua camiseta da seleção, que ele sempre usa nas palavras dele? Por que não o pastor Daniel, com aquela barba de sacerdote do Antigo Testamento? Se vocês olharem para ele, ele está com a barba assim, já está quase nos pés já. Por que eu? E Deus tem uma maneira muito maravilhosa de falar comigo. Sempre que eu preciso de uma palavra, Ele sempre me traz à memória alguma música. E eu estava perguntando, Deus, por que eu? E aí Ele me deu aquela música que eu acho que você já conhece, que eu vou cantar um pedacinho. Eu preciso aprender um pouco aqui. Quem sabe canta. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. O quê? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Só vocês. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei o que Deus cuida de mim. Ele cuida de você, amém? Ele tem sido Deus na sua vida. E não importa o que aconteça, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Não importa se você se sinta o menor de todos. Deus é Deus na sua vida, amém? Aleluia. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã... não sei se o Igor já botou ali no telão, é o seguinte: quando o meu inconveniente é conveniente para Deus. Ser discípulo de Jesus e seguir a Ele traz muitas responsabilidades e muitas exigências. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Queria perguntar se alguém aqui já percebeu que Deus ele nem sempre faz as coisas dentro do nosso cronograma ou da forma mais conveniente. Alguém aqui já percebeu que Deus ele age assim? Amém? A gente planeja. A gente já tem toda a nossa vida assim, bem certinha, mas às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes Ele muda todos os nossos planos, não é verdade? Amém? Às vezes Deus ele interrompe os nossos planos pessoais para que nós coloquemos os planos dele em prática, os planos dele em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Isso já aconteceu com você? Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Deus já interrompeu algum plano seu? Será? O que quem respondeu? Eu já. Por exemplo, a gente planeja cursar o curso tal na faculdade. A vida toda a gente pensa, bom, eu vou cursar, sei lá, arquitetura. E às vezes não é aquilo que Deus quer. Porque de repente o curso que você está planejando,
ele vai acabar não glorificando o nome de Deus. Você não vai ser útil na obra de Deus com aquilo que você está planejando cursar. Muitas vezes isso acontece. Às vezes nós planejamos terminar os estudos com a idade X. Eu vou entrar na faculdade, meu curso é 5 anos, eu vou me formar em 5 anos. E às vezes não é bem assim. Eu sou um exemplo disso. Eu entrei na faculdade em 2011 e eu ainda não saí. Espero que daqui um ano por aí eu já esteja saindo de lá. E eu planejei. Vou entrar na faculdade. Meu curso é Direito, para quem não sabe. Tem algum futuro jurista aí? Nossa. Tem algum futuro jurista? Ali, ó. Ele está quase se formando, já fez TCC, parabéns. Nunca estudei contigo, né? Nunca fiz nenhuma cadeira contigo. Pois é, pena. Enfim, a gente planeja cursar a faculdade ali naquele tempo específico e às vezes não é aquele tempo ali. Às vezes a gente vai demorar um pouquinho mais, como aconteceu comigo. Às vezes a gente planeja casar com a pessoa X e não é aquela pessoa. O pastor Jonas falou... Cadê o pastor Jonas? Tá lá. O pastor Jonas falou ontem que a oração do jovem, Deus responde muito rápido mesmo. Que numa semana a galera aí se apaixona, na outra semana já é de Deus. Já é de Deus. Esse é o varão de Deus para minha vida. Ô, glória! E é assim. Às vezes a gente planeja, vou casar com aquela beldade, aquela coisa linda lá, vou ter a minha família com aquela pessoa, vou compartilhar os momentos, já tem até o nome dos filhos, tudo certinho, já sabe onde vai morar, onde vai trabalhar, e às vezes não é aquela pessoa, não é verdade? Parece que a gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? Ó, Deus, é esse aqui, viu? E não é, muitas vezes não é. Às vezes eu já vi muito isso com meninos, mas com meninos também. Os meninos aí, quando estão pertinho de fazer 18, eles falam assim, na primeira semana que eu fizer 18, eu já estou lá no CFC para fazer a carteira de motorista. Deus livre. Velozes e furiosos aqui, ó, na veia. E às vezes não é assim. Eu lá nos meus 16, 17 anos, faz um tempinho já, eu planejei, né? Na primeira semana que eu fizer 18 anos, pastor, eu vou lá fazer minha carteira. Velozes e furiosos. Uhul. Assim, eu tinha uma vontade de sair loucamente pela estrada dirigindo. E não foi assim. Eu demorei uns 2 anos ainda para tirar minha carteira. Eu tirei minha carteira com 20 anos. E aí a gente vê, né, que nem tudo que a gente planeja acontece. Nem todas as formas que nós planejamos as coisas são as formas que Deus quer. Você entende isso nessa manhã, amém? E às vezes Deus faz exatamente tudo ao contrário do que nós planejamos. Seja em coisas importantes ou seja em coisas mais simples. Como, por exemplo, o que aconteceu na minha segunda-feira dessa semana. Que eu falei que Deus ele fez eu passar exatamente por tudo o que eu ia falar para vocês. Tem gente que chega no domingo de noite, entra em uma depressão profunda porque tem que trabalhar já na segunda-feira. Você conhece alguém assim? Amém? Você não é assim, né? Eu espero que ninguém seja assim. Amém? Tem gente que já fica chateada domingo de noite, que segunda já tudo de novo, você tem que acordar cedo, trabalhar, Deus livre. Acabou o descanso, acabou o final de semana. Mas no domingo passado eu estava bem tranquila, assim. Não entrei em depressão profunda, eu estava bem calma. E aí segunda-feira de manhã, acordei bem humorada, assim, ó, bem disposta. E eu fui profetizando, mas a minha segunda-feira vai ser uma bênção, vai ser calma, vai ser tranquila. Eu encontrei os meus colegas de trabalho no caminho e eu disse, gente, toma um bis para vocês. Dei bis para eles de manhã, disse, olha, esse dia vai ser calmo, vai ser tranquilo. Coisa difícil de eu fazer é dividir meus chocolates, gente. É uma dificuldade, é difícil de... O Alex que sabe. Às vezes eu escondo os meus chocolates, eles vão lá e acham. Essas bênçãos, acham meus chocolates. E eu dei para meus colegas o bis e vai ser um dia maravilhoso. Porque geralmente na segunda-feira é o dia mais tranquilo lá no escritório que eu trabalho. E eu pensei, bom, segunda-feira de manhã, eu não tenho quase nada para fazer.
vou usar um tempo para orar um pouquinho e vou, né, dar uma terminada ali no meu esboço para falar aqui hoje. Aí eu tava lá fazendo o meu esboço, aí desceu o advogado lá de cima, que eu sou assistente jurídica lá do escritório. Aí ele desceu assim, como que não quer nada, chegou do meu lado. Cássia, desculpa te incomodar, bem assim com essa carinha. Eu acho que tu vai ter que ir no fórum agora. Eu disse assim, tu acha? E ele, eu acho que tu vai ter que ir. E eu, tá bom, né? Aí já pensei, pá, vou ter que pegar 2 ônibus para ir no fórum. Vou levar um tempão. E eu já tinha me programado para ir no Barra Shopping meio-dia, porque eu queria comprar uma calça. Aí, eu pensei, não vou mais ir no Barra, não vou mais fazer o que eu quero, já estragou o dia. Aí eu, não, mas vamos ficar tranquilo. Vou lá, vou almoçar, vou comprar minha calça. Depois, na primeira hora da tarde, eu vou lá e vou no fórum fazer o que eu tenho que fazer. Aí, gente, começou a saga da segunda-feira. Cheguei no Barra Shopping e eu fui naquela boutique famosa Renner, tá? Fui na Renner, gurias, comprar uma calça, porque eu queria uma calça. Aí, gente, cheguei, peguei a calça, experimentei, serviu, isso é ótimo, era a cor que eu queria. Aí, quando eu fui pagar, eu olhei, a calça tinha um defeito. Disse, vou lá buscar outra igual, né, do mesmo tamanho. Aí, gente, todas as calças do meu tamanho tinham o mesmo defeito. Todos os outros tamanhos não tinham, era só a minha. E eu, Deus, Jesus, tu é maravilhoso. Aí eu vou em outra loja. Já tinha passado meia hora já. Aí fui na outra loja, achei uma calça mais ou menos e 2 camisas na promoção. Promoção e mulher é uma coisa fora de série. As 2 palavras têm que estar sempre na mesma frase. Promoção e mulher. Vocês concordam, meninas? É muito bom promoção, gente. Dá vontade de sair loucamente gastando tudo, comprando tudo que vem pela frente. Aí tinha 2 camisas na promoção. Eu, é de Deus, não levei a calça que eu ia levar, achei 2 camisas e uma calça. Aí experimentei, ficou legal. Aí na hora de pagar, gente, dei o meu cartão para a moça e a moça assim, a gente não aceita o seu cartão. E eu, sério? E ela, e eu, então não vou levar nada. Peguei, larguei as coisas e saí. Aí eu já comecei a ficar gospelmente estressada. Que machado para ficar estressado não é muito difícil, né? Aí eu fiquei gospelmente estressada. Aí saí de lá, fui pro escritório. Eu não vou mais comprar nada, não quero saber de calça nenhuma, de camisa nenhuma. Cheguei no escritório, eu esperei as 2 horas, peguei o ônibus. Eu peguei o ônibus, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir no fórum, lá de onde eu trabalho, que eu trabalho na Zona Sul. Quem conhece Porto Alegre aqui, sabe mais ou menos. Aí peguei o meu ônibus, maravilhoso. Aí desci na frente do Beira-Rio, aquele estádio incrivelmente lindo, amém? Agora vocês dão amém, né? Aquele estádio maravilhoso, lindo, gigante sobre as águas. Enfim. Aí eu desci na frente do Beira-Rio para esperar o outro ônibus que eu tinha que pegar. Não vem fazer cochichinho pra mim, tá? Não. Aí esperei o outro ônibus. Aí peguei outro ônibus e fui no fórum. Aí cheguei no fórum, na sessão lá que eu tinha que ir, com as minhas coisas, disse, moça, eu tenho que pegar essas 5 certidões aqui dessa igreja. Aí ela olhou pra mim, não é nesse fórum aqui, é no fórum velho, é umas 3 quadras pra lá. E eu, jura? Ai, que legal. Peguei minhas coisas, vamos pro fórum velho. Aí andei lá as quadrinhas, aí cheguei no prédio velho, eu, agora vai dar certo. Cheguei no fórum velho, vai ser aqui. Cheguei, moço, eu preciso dessas certidões aqui para hoje, por favor. Aí ele me deu uma ficha, não tinha ninguém, só tinha eu, ele me deu uma ficha. Ai, sério, olha, uma burocracia assim, ó, do cão. Aí me deu uma ficha e eu fiz assim, uma ficha, sério. Peguei a ficha, sentei. Aí ele demorou 5 minutos e ele gritou, 51! E eu, sou eu, né? Aí fui lá, moça, eu preciso dessa certidão aqui, dessa igreja para hoje, por favor. Aí ele olhou para mim e disse assim, moça, demora 1 semana para tirar essas certidões aqui.
E eu, nossa, sério, que ótimo, meu dia tá, ó, uma beleza. Aí ele, eu só consigo te dar uma hoje, as outras tu vai ter que voltar semana que vem. Eu, que ótimo, vou ter que voltar semana que vem, que beleza. Eu gospelmente irritada já, mas tudo bem. Glorificando a Deus, porque a crente é assim, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Eu, ô glória. Aí, gente, saí do fórum. Aí eu pensei assim, se eu for lá na frente do Beira-Rio para esperar se eu pegar o ônibus aqui lá para frente do Beira-Rio, quem sabe quanto tempo que eu vou ficar lá? Porque o meu ônibus para ir para a Zona Sul demora uns 40 minutos, mais ou menos. Aí eu pensei, lá é meio vazio, assim, eu não vou para lá, vou para o centro, vou esperar no centro, que é mais movimentado. Aí peguei um ônibus maravilhoso, fui para o centro. Aí no centro eu pensei, vou tomar um sorvete no Mac, meu dia já tá essa nhaca mesmo, vou aproveitar e tomar um sorvete. Aí, tava na fila de sorvete, gente, esse meu testemunho vai acabar, tá? Calma. Aí tava na fila, tinha uma senhora gordinha atrás de mim, reclamando. Aí o guardinha do McDonald's chegou assim, moça, pra ela, não pra mim, a senhora é gestante, a senhora não precisa ficar na fila, a senhora pode passar na frente de todo mundo. E a fila tava igual do INSS, assim, porque tava um calorão aquele dia, e segunda-feira tava um calorão e todo mundo queria tomar sorvete. Ela passou e ela começou a rir. Aí depois eu fui descobrir que ela não era gestante coisa nenhuma, ela só estava um pouquinho gordinha. E aí e o filho dela, mãe, por que tu tá rindo? E ela, ele achou que eu era gestante, eu não sou rir, agora eu vou passar na frente de todo mundo. E eu assim, não, eu não tô ouvindo isso. A mãe ensinando essas porcarias pro filho. Aí eu já tava meio estressada, aí eu fui lá no guardinha. Ô moço, você sabia que aquela moça ela não tá grávida coisa nenhuma? E ele bem assim, sério? E eu, sério, ela só tá um pouquinho gordinha, ela não é gestante. Ele bem assim, obrigado por me avisar. E eu, como assim? Obrigado por me avisar, tu já fez a cacaca mesmo? Aí, eu, tudo bem, deixa assim, vou embora. Aí, gente, não basta acontecer tudo isso, eu virei sorvete na minha roupa. Porque eu fui olhar uma vitrine de calçados. Mulher é fogo, né? Não pode ver um troço assim. Aí fui olhar a vitrine, aí eu fiz assim, ó, com o sorvete. O sorvete virando casaco, na calça, na bota, aquela meleca, né? E eu, olha que bênção, o meu dia acabou de melhorar. Aí eu não vou voltar, vou lá esperar meu ônibus, vou voltar. Aí fui pra parada, o ônibus demorou meia hora. Fiquei meia hora em pé na parada. Peguei o ônibus e pensei, gente, meu dia finalmente vai acabar, vou chegar no escritório, vou sentar, vou terminar o meu esboço pra glória de Deus. Ai, gente, não bastasse tudo isso. Quando o ônibus virou a Padre Cacique, o ônibus pifou, o ônibus estragou. Aí eu, não, sério isso? Aí só vinha na minha mente aquelas músicas assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu, Deus, obrigada, obrigado. Só vem esses louvor nessas horas. Aí eu, tá bom, Deus, tá bom. Aí acabou assim, o ônibus estragou, eu voltei, aí o ônibus não subiu o morro lá que eu trabalho, tive que subir de a pé, pra acabar bem mesmo, né? E foi assim minha segunda-feira. E é exatamente isso. Quando o meu inconveniente é conveniente para Deus. O que eu quero dizer para vocês com essa história enorme que eu contei? Que realmente as coisas não acontecem como a gente planeja. Nunca. Raramente isso vai acontecer. Porque os nossos planos, eles não são tão bons quanto os planos de Deus. Amém? Seja nas coisas pequenas, seja no dia a dia, ou seja nas coisas grandes, quando nós temos que tomar decisões que possam mudar a nossa vida. Por exemplo, o curso na faculdade, por exemplo, o ministério que você vai exercer na obra de Deus, ou a pessoa que você vai casar, o momento que você vai constituir uma família, seja nas pequenas coisas ou seja nas grandes coisas, as coisas não vão acontecer como nós planejamos. Mas aconteça o que acontecer, tudo está minimamente programado e cronometrado por Deus. Amém? Isso é muito bom, porque Deus ele já tem
tudo certinho, programado e cronometrado. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1, diz: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Nada vai acontecer antes e nada vai acontecer depois. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Quero falar um pouquinho com vocês sobre uma passagem que está em Atos, no capítulo 24, no versículo 24 até o 25. Você pode abrir a sua Bíblia? Atos 24, versículo 24 ao 25. E diz assim: vários dias depois, Félix veio com Drusila, ou Drusila, não sei direito, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Nesse episódio, o apóstolo Paulo, ele havia sido acusado pelos judeus, aquelas acusações que a gente já conhece da história de Paulo, que ele acabava criando tumulto, isso que os judeus diziam, que ele acabava criando tumulto, que ele estava pregando as doutrinas que não deveriam ser pregadas, segundo os fariseus, segundo os judeus, e eles acabaram levando o apóstolo Paulo diante do governador da Judéia, naquela época, que era Félix. Eles levaram o apóstolo Paulo até Félix para ser julgado dessas acusações. O governador Félix, ele manteve Paulo sob custódia na Cesareia, que era a Cesareia de Herodes. Félix, ele sucedeu o rei Herodes, o governador Herodes. E alguns dias depois dele manter o apóstolo Paulo sob custódia, ele pediu para que ele discorresse sobre a fé em Jesus Cristo, pediu que ele falasse, sobre Jesus Cristo. Ele levou com ele a esposa dele, que a esposa dele era judia e era conhecedora da palavra de Deus. E quando Paulo começou a falar sobre as inconveniências e as exigências para seguir a Jesus Cristo, o governador Félix, ele não quis mais escutar. E ele disse que quando fosse conveniente, ele chamaria Paulo de novo. Por quê? Nós nunca nos importamos de ouvir falar do amor de Deus, sobre salvação, sobre as promessas dele na nossa vida, sobre o amor de Jesus. Mas quando nós ouvimos sobre as exigências, sobre as atitudes que ele acaba pedindo que nós tenhamos, nosso comportamento diante dele, quando nós ouvimos essas exigências, essas renúncias que nós temos que ter, nós nos sentimos meio incomodados, não é verdade? Amém? Só eu, às vezes, que me sinto incomodada? Sim. Vocês não? Realmente, é muito fácil a gente ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Mas algumas coisas sérias, comportamentos que nós devemos ter, nós nos incomodamos muitas vezes em ouvir. E essa é mais uma evidência que nós ainda estamos apegados nas nossas conveniências e nos nossos planos pessoais. Quando a gente acaba dando um espacinho assim, essas exigências aí, deixa pra lá. Vamos falar de amor, vamos falar de prosperidade, vamos falar que não vai me faltar dinheiro, mas renunciar, não é muito para mim. Isso é uma evidência que você está apegado nas suas conveniências e nos seus planos pessoais. E nós não devemos ser assim. Nós devemos priorizar os planos de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, primeiro tópico,
é o seguinte, Iglo, não seja viciado em suas conveniências, amém? Você pode dizer isso? Não seja viciado em suas conveniências. Agora, para confirmar, fala para o irmão que está do seu lado. Não seja viciado em suas conveniências. É meio dificinho assim, mas a gente vai conseguir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós não podemos amar mais os nossos planos do que os planos de Deus. Nós precisamos nos desprender das nossas vontades e das nossas facilidades. Amém? Muitos jovens, vou citar um exemplo para vocês aqui. Muitos jovens, eles falam com frequência que gostariam de ser missionário. Quero ir para o campo missionário, quero fazer missões. De preferência na Disney. Vou evangelizar o Mickey, o Pateta, sei lá, a Frozen lá, aquela coisa lá, daquele filme lá. Vou lá evangelizar toda a turminha da Disney. Quero ser missionário, quero ir para a Itália. Gente, tem uns italianos que precisam de Jesus. Para Paris, tem um pessoal francês que precisa de Jesus. Jesus, me leva para lá, em nome de Jesus. Só que o que nós conhecemos por missões é o que nós vemos na TV, vemos na internet, que nós lemos em livros. Mas o que realmente acontece nas missões, no campo missionário, nós não temos como compreender se nós não estamos lá. É muito fácil a gente dizer que a gente quer ir. Deus me leva, me leva, me leva, me leva. Mas estar lá não é simples, é difícil. Tem que haver renúncia de algumas coisas. Tem que abrir mão de algumas coisas, amém? A realidade de estar num campo missionário ela não pode ser compreendida por quem não está lá. Quando jovem, quando a pessoa tem vontade de ser missionário, é necessário ter em mente que muitos inconvenientes aparecerão no meio do caminho. Por exemplo, talvez a gente não tenha uma cama macia e quente para dormir. Sei lá onde um missionário pode estar, pode ser que não tenha uma cama para ele dormir. Talvez não haja um chuveiro quentinho, talvez não tenha um bom banheiro para utilizar. Cadê o pessoal do férias? Cadê o pessoal do férias? Muito bom, muito bom. Eu fui no férias do ano passado e o nosso chuveiro era maravilhoso. Era uma garrafinha de coca furada e aí tinha uma torneirinha assim que a gente ligava. Era um chuveiro, gente. Assim, ó, do bom. E a água era gelada, claro, né? O férias do ano passado foi em Palmares. E esse era o nosso chuveiro, era ótimo. Mas foram só 9 dias. Imagina um missionário que fica 1 ano, 2, 3, 4, 10, a vida toda fazendo missões e não tendo um chuveiro bom para tomar banho. São renúncias, são inconvenientes humanos que são convenientes para Deus. Amém? Talvez não haja uma comida boa para comer. Tem alguns países que comem até bicho. Claro, bicho, eu também como carne. Mas enfim, meu Deus. Enfim, bicho assim, eu digo bicho estranho, sabe? Tipo cachorro, inseto, barata. Tem países que comem essas coisas. E se o missionário tá lá, tá na chuva para se molhar, tem que comer também, não é? Talvez seja necessário dormir no chão. Talvez tenha que se enfrentar alguns animais no meio do caminho, sei lá, uns animais selvagens, uns insetos. No férias, ano passado, tinha uma infestação de rã, eu acho. Não sei se era normal aquilo. Tinha muita rã, né, pastora? Né, pastora? Tinha muita rã. E as gurias, era aquele comportamento, assim, de menina, né? Aqueles gritinhos. Aí tinha uma menina de São José do Norte, que eu não sei como ela conseguia fazer aquilo. Ela pegava a rã com a mão e ela botava fora. Jesus, essa menina... Deus usa muito essa menina para nos ajudar, em nome de Jesus. Porque ela pegava, juro, ela pegava com a mão e ela botava fora. Acho que ela não tá mais aqui, né? Enfim. E às vezes não era rã. Às vezes era a Sara que molhava as coisas e passava na perna das gurias. Cadê a Sara? A Sara não veio? Ô, Sara, falei, viu?
Ela molhava alguma coisa e passava na perna das gurias. Não era Han, era a Sara. Coisa séria. Tá louco. O caminho ele é árduo, mas os frutos eles valem a pena. Tanto em missões, quanto na nossa vida. Nós vamos passar por muitas coisas difíceis, mas vale a pena. Mas para isso a gente tem que renunciar a algumas coisas e você tem que ter isso em mente. Amém? Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? É preciso renunciar às suas facilidades e às suas conveniências. Qual é o resultado disso? São vidas alcançadas através de um ministério que sofre inúmeros inconvenientes que são convenientes para Deus. Amém? Os pastores, por exemplo, eles sofrem muitas inconveniências. As famílias dos pastores sofrem muitas inconveniências. Alguns pastores acabam não tendo tempo de poder sair com a família, acabam não tendo tempo para o seu lazer. Não estou dizendo aqui que os pastores não têm tempo, porque também é necessário cuidar da família, assim como cuida do rebanho. Mas alguns pastores, não todos os pastores, sofrem inconvenientes, mas são inconvenientes que são convenientes para Deus, porque eles renunciam muitas coisas em sua vida pessoal que para Deus é necessário, porque o rebanho, o povo de Deus, ele precisa ser cuidado, e os pastores estão aqui para isso, para cuidar do povo de Deus, amém? Seu pastor cuida de você? Amém. Ó, que tá aí ouvindo. Seu pastor cuida de você? Amém. Então ore por ele, amém? Você ora pelo seu pastor? Eu espero que sim, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que orar por toda a autoridade que está acima de nós. E os pastores, eles precisam muito da nossa oração, amém? E eles não desistem, por mais que eles passem por inúmeros inconvenientes, eles não desistem de nós, não desistem do povo de Deus. Isso é uma maravilha, amém? Se os pastores eles fossem viciados nas conveniências e nas facilidades deles, Deus acabaria deixando eles de lado e usando outra pessoa mais disponível para fazer a obra dele, amém? E eles não são viciados nas inconveniências. A maioria dos pastores não são viciados nas suas conveniências. Eu espero que você não seja viciado nas suas conveniências, amém? Outra coisa que eu queria falar para vocês, não existe uma boa hora para Deus, amém? O tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo que o nosso, eu já falei isso antes. O tempo dele é perfeito, seja para nos levar até o deserto, ou seja para nos recompensar em algum momento. Às vezes nós podemos achar que estamos na melhor fase das nossas vidas. Tá tudo dando certo, tudo que eu planejei está acontecendo do jeito que eu queria, tá tudo bem. Mas isso não significa que Deus não vai adiar os planos dele porque você está na sua melhor fase. Não significa. Você pode estar realizando seus sonhos, o seu cronograma de vida perfeito que você fez pode estar dando certo, mas isso não significa que Deus vai interromper os seus planos para colocar a vontade dele em prática na sua vida. Amém? Além disso, os nossos erros, eles também podem ser convenientes para Deus. Porque no final eles vão ser convertidos em aprendizado. Às vezes a gente não entende quando a gente comete algum erro, a gente fica se culpando, fica louco da vida, né? Por que eu fiz isso? Por quê? Mas às vezes os nossos erros, que são inconvenientes para nós, eles são convenientes para Deus. Porque nós aprendemos com os nossos erros, amém? Amém? Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos nos arrependendo dos erros que nós cometemos. Cada dia que passa, as nossas opiniões sobre diversos assuntos vai mudando. Nós vamos nos arrependendo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu usava uma franja ridícula no meio da testa, assim, que eu achava o máximo, né? E hoje eu me arrependo dessa franja horrível que eu usei. Isso é uma coisa simples, né, gente? Mas a vida é assim, às vezes a gente faz algumas coisas, depois a gente, nossa, mas por que eu fiz isso?
Que louca que eu fui, que louco que eu fui. Um dia que eu tava com a cabeça. Perdi a cabeça. Mas é assim. Deus às vezes permite que nós cometamos alguns erros para que possamos aprender com eles. Amém? Nós temos que ter um tempo de aprendizado. E é exatamente com os erros que nós vamos aprendendo e dando mais valor à sabedoria de Deus. Porque lá no fim a gente entende que foi um plano dele para nos ensinar, para que nós pudéssemos aprender. E só assim que a gente vai dando valor para a sabedoria dele. Amém? Às vezes nós cometemos grandes erros e desejamos voltar no passado para consertar eles. Porém, somente com o passar dos anos é que entendemos o porquê Deus permitiu que nós passássemos por algumas coisas. Então eu quero dizer para vocês que os erros, eles são inconvenientes para nós, sim, mas muitas vezes eles são convenientes para Deus fazer você aprender, amém? Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele: os erros também podem ser inconvenientes para nós. Ó, que frase grande, né? Que horror. Mas são convertidos em aprendizado. Isso, falem, bonitinhos. Falei frase grande demais, desculpa, gente. Enfim, outra coisa que eu quero falar para vocês, Iglo, é preciso estar preparado para o chamado de Jesus e as responsabilidades inerentes a ele. Tudo isso que eu estou falando acontece com quem toma sua cruz, com quem decide seguir a Jesus. E nós temos que ter em mente que nós temos que estar preparados para esse chamado e preparados para a responsabilidade inerente a esse chamado. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20. Quantos minutos eu tenho ainda? Eu achei que eu ia falar bem rapidinho. Bom, Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20, nos diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não disse para eles orarem antes. Vão lá, orem. Converse com as famílias de vocês para ver se é isso mesmo que vocês querem. Não, ele simplesmente disse: sigam-me. E eles simplesmente largaram tudo o que eles estavam fazendo, deixaram tudo de lado para seguir Jesus. Eles não perguntaram quanto tempo que eles ficariam com Jesus. Eles não perguntaram se eles ganhariam algum salário. Não perguntaram onde eles iam dormir. Não perguntaram quando eles iam poder ver a família de novo. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus, amém? O sacrifício foi grande, mas a oportunidade valia a pena. Isso me lembra que quanto maior é o sacrifício, maior é a recompensa. Você pode dizer isso nessa manhã? Quanto maior é o sacrifício, maior é a recompensa. Quanto maior é o sacrifício, maior é a recompensa. Mais ou menos. Se você deseja coisas grandes, você vai ter que abrir mão de coisas grandes também. Você precisa ter isso em mente. Se você deseja coisas grandes, você precisa de abrir mão de coisas grandes. Algumas pessoas, elas não estão interessadas em abrir mão de suas conveniências. Simplesmente não estão interessadas em renunciar a algumas coisas. Querem ser usadas por Deus, mas não têm amor no coração, não têm amor ao próximo. Querem ser prósperas, mas não têm um coração bondoso.
querem ter sucesso, mas não têm humildade para aprender. Alguns querem ser independentes e ter o seu próprio dinheiro, mas não querem trabalhar. Como assim quer ter dinheiro e não quer trabalhar? Isso me lembra de uma coisa, que jovem preguiçoso não combina com a obra de Deus. Amém? Eu não ouvi amém agora, que estranho. Jovem preguiçoso não combina com a obra de Deus. Ô, glória. Os viciados em Netflix dificilmente terão bons resultados. Sorry, desculpa. Sério, vocês não vão ter um bom resultado se vocês são viciados. Quem tem Netflix aí? Jura que só tem isso? Tá, vamos dar a pergunta. Quem usa Netflix de alguém? Eu não tenho, eu uso do Alice que ele paga. Tenha um irmão assim, eu recomendo. Bem sucedido, uma benção. Ele paga a Netflix, eu uso o dele. Que ótimo. Dificilmente o pessoal que faz maratona de série no sábado vai ter um bom resultado. Principalmente o pessoal que está terminando a escola, tem que fazer vestibular e tomar grandes decisões. Se não abrir mão, se não renunciar a essas coisas, não vai ter um bom resultado. Tem Enem no meio do ano, tem vestibular no final do ano, tem a URGS em janeiro. É muita coisa. E se ficar viciado em rede social, Netflix, fazendo maratona de The Walking Dead, Gossip Girl, sei lá, Arrow, sei lá, outra série que vocês olham, que eu olho também. Se vocês não abrir mão dessas coisas, vocês não vão ter um bom resultado. Vocês têm que ter isso em mente, amém? Poucas pessoas estão dispostas a sacrificar os seus planos e ter eles interrompidos por Deus. Mas eu creio que é uma honra para nós ter os nossos pequenos planos interrompidos pelos grandes planos de Deus. Amém? É uma grande honra, é uma grande dádiva eu ter os meus planinhos assim, minúsculos, interrompidos pelos grandes planos de Deus. Amém? Tenham em mente que quanto for maior o sacrifício, maior vai ser a recompensa, maior vai ser o resultado de vocês. Amém? Você recebe isso nessa manhã? Então, esteja disposto a renunciar, esteja disposto a abrir mão das suas conveniências e das suas facilidades, amém? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Deus pode tirá-lo da sua zona de conforto para colocá-lo numa posição de destaque. Como assim? José, ele salvou uma grande nação da fome e da extinção. Todos aqui já conhecem a história de José, né? Amém? Até o pastor Jonas falou ontem, eu fiquei intercedendo para ele não entrar muito no assunto que eu ia falar hoje, né? José, ele salvou uma nação inteira da extinção. Mas isso não aconteceu antes de Deus tirá-lo da sua zona de conforto. O que era a zona de conforto dele? Estava na casa do pai, da mãe, com seus irmãos, se bem que os irmãos dele eram uns terror, né? Espero que você, como irmão, não seja um terror pro seu irmão aí, viu? Amém? Quem tem irmão aí? Amém. Profetiza se ele é um terror, então. Profetiza e recebe, varão. Ele era o predileto do papai. José era o predileto do papai, era o favorito, ele ganhou aquela túnica maravilhosa. Mas Deus tirou tudo isso dele, tirou ele da zona de conforto para usar ele, para ele fazer a diferença na hora certa e no lugar certo, amém? Deus colocou José num lugar inconveniente por muitos anos, até colocar ele nessa posição de destaque. Deus fez tudo isso para que o plano perfeito acontecesse no lugar certo, na hora certa, e ele usou a pessoa menos provável, um pequeno sonhador. José era um pequeno sonhador. Jamais passaria pela mente dele que um dia ele seria o governador do Egito e pudesse tirar todo aquele povo da extinção e da fome. José, ele não murmurou, ele não se importou com as inconveniências, pois ele sempre confiou em Deus. Se você tomar a decisão de não se importar com as inconveniências e interrupções, Deus poderá usar você para fazer a diferença onde você estiver. Amém? Mas para isso você tem que decidir não se importar com as inconveniências que você vai ter que passar.
Amém? Porque quanto maior é o sacrifício, maior é o resultado. Mas se você continuar viciado no seu conforto e focando apenas nos seus projetos pessoais, Deus vai ter que deixá-lo de lado e Ele vai convocar uma pessoa mais disponível que você. E eu não quero que isso aconteça comigo, e você? Eu não quero que isso aconteça comigo, e você? Eu não quero. Eu quero estar sempre disponível para o Senhor. Amém? Que você esteja sempre disponível para o Senhor. Não seja viciado nas suas conveniências. Amém? Gente, está acabando minha mensagem. Você tem que ter em mente que as coisas não acontecem do jeito que você quer, na hora que você quer, só porque você quer. Deus, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um momento perfeito para a sua vida. E muitas vezes não é aquele que você está pensando. Não é aquele que você planejou. Amém? Eu quero perguntar aqui se tem jovens que estão dispostos a renunciar a algumas coisas. Tem jovens aqui dispostos a renunciar? Amém? Você pode dar um amém bem forte? É preciso renunciar. Você tem que renunciar a muitas coisas. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão do seu conforto, das suas facilidades. Porque a vida é dura, a vida não é fácil, não. Agora que você é adolescente, que você é jovem, pode ser que ela seja bem legalzinha, assim. Mas nem sempre ela vai ser assim. Não se iluda. Não se iluda, porque a vida não é uma curtição, não. A vida não é só curtição. A vida é muito mais do que isso. E se você não estiver em Deus, olha, sinto muito por você. Tem jovem que anda em cima do muro. Tem jovem que sábado é dia de balada, né? Domingo tá na igreja, mas no sábado anterior tá onde? Não dá. Não dá para você ficar em cima do muro, não. Porque a vida vai te cobrar isso e Deus também. Saia da sua zona de conforto, meu querido. Tá na hora, ó. O tempo ruge. O tempo ruge. O tempo voa. O tempo passa. Eu lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu queria que chegasse os 15 logo de uma vez. Ai, meu Deus, 15 anos. Ai, que maravilha, ser uma mulher. E demorava para passar. E eu planejava. E quando chegou, ó, voou. Eu já tô com 23. Eu falo, quando eu tinha 15 anos. Já fazem 8 anos já. O tempo voa. Você vai deixar o tempo passar assim diante de você? Você vai deixar as oportunidades passarem diante de você? Até quando você vai ficar na sua zona de conforto? Até quando você vai ser um viciado nas suas conveniências, nas suas facilidades? Até quando? Esteja disposto a renunciar. Esteja disposto a abrir mão das suas facilidades, das suas conveniências, porque Ele está sempre disponível para você. Amém? Deus está sempre te ouvindo. Deus está sempre te amando. E não importa o erro que você cometa, Deus continua te amando. Ele continua dizendo, vem meu filho, eu te amo assim mesmo. De moicano, platinado, seja lá do jeito que for, careca, cacheado. Eu te amo, meu filho. Vem. Renuncie. Abra mão. A vida vai te cobrar isso. E Deus também. Saia de cima do muro, jovem. Saia de cima do muro. Porque a bebida, as drogas, a curtição, a beijação é só um momento, não é para sempre. Mas Deus é para sempre. O amor dele é para sempre. Fica de pé, meu querido.
Fica de pé, eu convido a banda aqui a passar. Você está disponível para Deus? Amém? Você está disposto a renunciar e abrir mão? Você está mesmo? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Eu quero que você fique em espírito de oração, que você esteja dizendo para Deus: Deus, eu estou disponível. Deus, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão dos meus planos, eu vou abrir mão dos meus sonhos por Ti. Porque Deus abriu mão do Filho dele por você. A gente está cantando direto aqui essas músicas que falam sobre isso. A gente está cantando direto e não entra na cabeça de alguns cabeça dura. Não seja um cabeça dura. Entenda logo a vontade de Deus para sua vida. Que coisa! Tem gente que ouve todo o congresso e volta para casa igual, não muda. Continua a mesma coisa. Mas que esse congresso seja diferente na sua vida. Amém? Toma posse dessa palavra. Esse congresso vai mudar a sua vida, amém? Não porque é só mais um congresso, mas porque Deus escolheu esse momento para você. Deus escolheu esse momento para sua vida. Mas as coisas não vão acontecer se você não fizer a sua parte. Amém? Aleluia. Levante suas mãos e cante. A quem tenho eu no céu além de Ti? Se não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Você está disposto mesmo? E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, sou eu. Levante suas mãos e diga: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Eu queria convidar você a vir até aqui à frente. Você que quer renunciar de uma vez por todas. Você que quer estar disponível diante de Deus. Vem aqui pra frente, que eu quero orar por você. Você que quer renunciar, abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Vem que agora é a hora. Chega de ser o mesmo. Chega de ficar igual. Chega de ouvir a mesma coisa sempre e ficar desse jeito. Chega! Tome uma decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. O seu pastor não pode tomar essa decisão por você, não. Ele não pode. É você com Deus. Chega de ser igual. Chega de ser um viciado nas suas conveniências. Abra mão pelo Senhor. Abra mão por Ele. Vá até onde você puder por Ele, porque Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Você é um projeto perfeito dele. Ele te ama, meu querido. Ele quer usar você. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Mas se você não ajudar, não vai dar. Dá uma mãozinha pra ele também. Você tem que fazer a sua parte, meu querido. Aleluia. Você que tá aqui na frente, você é um bem
bem-aventurado. Vocês são bem-aventurados. Porque vocês hoje estão fazendo uma escolha. Vocês estão fazendo uma escolha hoje. Não vai ser só agora, não. Você vai ter que fazer isso durante sua vida toda. Não é só aqui no congresso. Você vai ter que abrir mão no seu dia a dia. Você vai ter que abrir mão na escola. Você vai ter que abrir mão na faculdade. Porque as tentações, elas vêm. Elas vêm. Elas vêm. Vem toda hora, todo dia. Mas se você escolher estar em Deus, se você escolher abrir mão dessas coisas, Deus vai te usar. Deus vai te levantar. Amém? Aleluia! Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti, Senhor. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Aleluia. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, oh Senhor. Estou apaixonado, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nessa manhã, há um chamado de Deus para cada um de nós. Há um chamado de Deus na simplicidade, na doçura, na suavidade da voz de uma menina. O Senhor nos chama para refletirmos sobre a maneira como nós temos lidado com o chamado divino. Feche os seus olhos. Não importa quanto tempo você tem de fé. Não importa há quanto tempo você está caminhando com Jesus. Não importa. Todos nós temos que abrir mão de algumas coisas. Talvez nessa manhã você não esteja se sentindo a pessoa mais realizada do mundo. Talvez os resultados da sua vida hoje não sejam aqueles que você acha que já deveria estar desfrutando. Porque você está no período de abrir mão de muitas coisas. Mas tenha em mente
tenha em sua mente que você não está fazendo nada diferente daquilo que o Senhor fez por você e por mim. Você está abrindo mão de coisas importantes numa escala muito menor do que aquilo que Ele abriu mão por nós. Nessa manhã eu quero orar contigo. E se há alguém que ainda não veio até o altar, essa sua atitude de vir até aqui, ela representa muito diante de Deus. Ela diz muito sobre você, sobre seu reconhecimento, seu caráter, sobre sua humildade, de entender quando é Deus que está falando contigo. Vamos orar, fecha seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós estamos felizes por tudo aquilo que recebemos, que ouvimos aqui, Senhor. Estamos felizes porque a Tua voz, ela está ecoando nesse lugar. Senhor, Tu tens ministrado aos nossos corações desde ontem e nessa manhã de uma forma tão poderosa, tão profunda. O Senhor tem ministrado na mesma direção, nos levando à maturidade, ao entendimento, Senhor, de que nós temos que abrir mão de muitas coisas, é verdade, de assumirmos a responsabilidade de andar contigo. Ó Senhor, ajuda cada jovem que está aqui. Eu não sei o que cada um está renunciando, Senhor. Pai, eu não sei o que cada menina está dizendo, o que cada menino está falando para Ti, Senhor. Eu não sei o que esse homem que está aqui na frente está falando para Ti. Eu não sei o que esse líder, o que esse pastor está orando, Senhor. Mas Tu o conheces e Tu o sabes. Ajuda-nos, Senhor, a estar prontos. Ajuda-nos a estar disponíveis. Que o Senhor encontre em cada um de nós um coração sincero e apaixonado por Ti, disposto a ir às últimas consequências para viver o que o Senhor tem para nós. Leva-nos a um nível mais profundo, Senhor, de comunhão, de intimidade, de entrega nessa manhã. Em nome de Jesus. Diga amém e dê um forte aplauso para Jesus. Aleluia.